Nesse vídeo de hoje eu quero te ensinar como elaborar um cronograma não sequencial. Isso mesmo, como que eu elaboro um cronograma mesmo sem ainda ter a sequência em que as atividades serão executadas. Eu utilizei como exemplo, olha só, a execução da pintura da fachada desse empreendimento que nós gerenciamos aqui no escritório, onde eu montei um cronograma dele, mesmo sem ainda saber qual que é a sequência dos panos que serão executados na pintura da fachada. Então acompanhe comigo esse vídeo até o final para entender como nós elaboramos um cronograma não sequencial aqui dentro do escritório. Hoje eu quero então te ensinar uma metodologia que nós aplicamos aqui no escritório, que nós chamamos de cronograma não sequencial. E parece até um pouco contraditório, porque como que eu vou montar um cronograma sem saber quais são as sequências ou qual é a sequência das atividades que nós vamos executar? Eu vou pegar como exemplo aqui para te mostrar a execução da pintura da fachada desse empreendimento aqui que nós gerenciamos. Eu tenho aqui um arquivo no Google Planilhas que nós utilizamos aqui para fazer aqui alguns controles e eu tenho aqui um mapa da fachada. Então, se eu pegar aqui, olha, eu tenho um mapa da fachada e aqui eu tenho a numeração que inclusive nós pegamos lá na obra, que é a numeração da sequência dos panos, dos balancinhos que descem na fachada para realizar o reboco, realizar a pintura. Então tem aqui, olha, o pano 1, pano 2, pano 3, aí eu não sei por que eles colocaram aqui, isso daqui nós copiamos deles lá, o 4, o 5, aqui tem o 6 que é do elevador cremalheira, inclusive o reboco ele ainda está em andamento, depois o 7, 8, então eu tenho aqui 14 panos ao total. Eu preciso montar um cronograma de pintura dessa fachada, só que muitas vezes quando eu estou elaborando o planejamento, eu ainda não tenho a sequência. Não é porque eles numeraram aqui, olha, 1, 2, 3, 4, é que eles vão seguir essa sequência. Às vezes eles podem começar aqui pelo 8, depois fazer o 9, o 10, depois pular aqui para o 7, 6, 5, 4, entendeu? Na obra acontece muito isso. Muitas vezes durante o planejamento nós não temos a sequência. Então, o que nós fazemos? Eu sei que aqui ao todo nós temos 14 panos para serem executados. E eu quero executar a pintura dessa fachada aqui em um mês. Eu sei que cada pano aqui, o pessoal demora 3 dias para executar entre selar, tratar a fachada e realizar a pintura. Então agora vamos aqui para o Prost, só para a gente entender como que isso funciona. Para eu fazer um planejamento não sequencial, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar aqui a etapa, né, pintura externa. E eu vou colocar aqui, olha, eu vou até utilizar o Excel aqui, porque no Prost eu não consigo aquela opção de clicar e arrastar. Eu vou colocar aqui, ó, pintura externa, traço 1. E vou colocar aqui, olha, os 14 panos que nós temos que executar. Só que quando eu coloco aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, isso daqui é a quantidade, tá bom? Isso daqui não é o pano em si. Então eu vou te mostrar aqui como nós fazemos isso aqui dentro do Prost. Então eu vou copiar aqui, colo aqui dentro do Prost, vou selecionar essas tarefas e vou aqui em tarefa, vou pedir aqui para recuar um para a direita. Então recuei um para a direita, vou colocar a duração que eu executo uma tarefa a cada 3 dias. Selecionei tudo, agora eu vou pedir para vincular ela. Seleciono todas as tarefas, eu venho aqui em tarefa e peço para vincular todas. Então vinculei todas, vamos analisar aqui. Olha, a primeira coisa que eu tenho que analisar é, eu por enquanto não estou preocupado com a sequência, só com a quantidade. Eu tenho 14 panos a serem executados, cada pano demora 3 dias. Eu quero executar essa tarefa em um mês. Só que se eu olhar aqui, olha, já passou de um mês, porque eu estou começando no dia 3 do 6 e terminando no dia 30 do 7. Então, o que eu já consigo observar aqui dentro do meu planejamento? Eu consigo observar que quando eu iniciar a execução da pintura externa, eu vou precisar ter 2 equipes para execução. Ok? Então, eu tenho que ter 2 equipes para que eu consiga executar 2 panos ao mesmo tempo. Então, eu vou refazer aqui o vínculo das nossas tarefas. Vou selecionar aqui
os itens dessa coluna predecessora, vou apagar. Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou fazer o pano 1 e 2 não, né? Na verdade eu vou fazer o primeiro e o segundo pano, tá? Porque eu ainda não sei qual é a sequência. E aí eu venho aqui então na linha do terceiro e coloco aqui o número 2. Então se eu colocar aqui 2, agora ele vai começar a executar 2 panos por vez. 6, 7, 8. E pronto. Agora eu tenho aqui, olha, do dia 3/6 a dia 1/7, e eu tenho o prazo que eu preciso executar. Então preste bem atenção, olha, aqui eu tenho a quantidade, aqui eu tenho os dias e eu já consegui identificar aqui, olha, que para eu conseguir cumprir o meu prazo, eu vou precisar aqui executar 2 panos de cada vez, tá bom? Só que eu ainda não sei qual que é a sequência, mas beleza, eu já tenho o meu planejamento. Agora eu posso vir aqui em projeto, definir linha de base. E venho aqui e peço para ele definir a linha de base do projeto inteiro. Tudo bem, agora eu clico aqui, olha, em cima do gráfico com o botão direito, mostrar ou ocultar, linha de base, e vou pedir para ele mostrar aqui para mim, tá vendo aqui ó, em cinza? Ele já mostrou aqui para mim a linha de base. Rodrigo, como agora você consegue fazer para determinar os panos? Isso daqui é o meu planejamento. Eu sei que eu tenho que executar 2 panos por vez e eu tenho 14 panos. Agora eu vou inserir aqui, olha, uma coluna do tipo texto. Texto 1. Vou clicar com o botão direito do mouse, configurações de campo, e vou colocar aqui, ó, pano, execução. E vou inserir aqui mais uma coluna, que eu posso até colocar aqui, ó, equipe. Ok? Então, o que eu posso fazer aqui, olha? Eu tenho aqui os panos que eu vou executar, eu vou até dividir a tela aqui, que aí fica melhor para a gente analisar. Vamos organizar aqui, ó, que aí eu consigo ver aqui o meu mapa da fachada e consigo ver aqui o meu planejamento. O que acontece? Eu tenho lá o meu planejamento, já tenho, e aí eu já defini que eu preciso de 2 equipes. Aí nós vamos começar a pintura. E aí eu contratei lá 2 equipes, eu contratei o Augusto e eu contratei o Mário. Aqui no Augusto ficou faltando um U. Então eu já venho aqui e coloco Augusto e Mário. Na reunião de planejamento que acontece lá na obra antes do início da execução, aí sim, porque entendo o seguinte, o planejamento muitas vezes é feito lá na fundação. Lá na fundação eu ainda não sei qual é a sequência que eu vou executar a pintura, mas você percebe que eu já consegui inserir ela dentro do meu planejamento. Aí lá na execução, nós determinamos, olha, nós vamos fazer o pano 8, 9 e o 10 por enquanto. Então o que eu faço? Eu venho aqui e coloco, olha, pano 8, pano 9 e pano 10. E já sei que depois para o pano 10 vai vir um Augusto. Ou eu posso pular aqui para o 10, eu posso falar, não, para o 10 vai vir o Mário. Aí eu já defino com a minha equipe, ó, e depois que eu finalizar o 10... Não, depois que eu finalizar o 10, eu vou fazer o 1, o 2 e o 3. Então eu venho aqui e coloco, ó, pano 1, pano 2 e pano 3. Então aqui agora vai vir o Augusto, aqui agora vai vir o Mário, e aqui vai vir o Augusto novamente. Não sei por que eu tô comendo o U aqui, olha. Toda hora que eu digito Augusto. Então ficou Augusto, Mário, Mário, Augusto, Mário. Então percebe o seguinte, lá no planejamento, eu vim aqui e consegui fazer o meu planejamento, consegui verificar que eu precisaria de 2 equipes, consegui colocar a quantidade de panos, só que eu não fiquei aguardando essa sequência aqui, olha, essa informação de sequência dos panos que serão executados para poder elaborar o meu planejamento. Então isso aqui no escritório é o que nós chamamos de planejamento não sequencial. Eu consegui elaborar um planejamento mesmo sem ainda ter a sequência das tarefas dos panos que seriam executados
para minha tarefa de pintura externa. E dessa forma aqui nós vamos fazendo o controle da execução dos panos que nós temos para serem executados aí na fachada. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Um forte abraço para você e nós nos vemos em um próximo vídeo.